Olá, como estão vocês? Estamos juntos de novo. É mais uma segunda-feira, é mais uma semana nova, não é? E aí estamos já no novo mês também, não é? Estamos no mês de junho. E hoje é que dia? Hoje é dia 5 de junho, tá certo? E aí já começamos o mês, o meio do ano já está chegando aí pertinho, né? E graças a Deus você está aí com saúde, bem-estar. Você está aí com a possibilidade de aprender mais, conhecer mais, estar mais firme com o Senhor, estar mais firme com Jesus. E nós queremos colaborar com a sua família. Você sabe que esse programinha aqui é especialmente preparado para poder ajudar você a ter um relacionamento tão forte com Deus, uma fé fervorosa, uma dependência tão grande, que isso possa motivar uma união maior com a sua família, com os seus parentes, com seus entes queridos, né, que moram aí com você, ou quem sabe mora um pouquinho longe também. Mas nós esperamos que o que você está aprendendo aqui possa fazer uma diferença grande na sua vida, ok? E nós temos uma perguntinha aqui interessante hoje. Olha só o que diz essa perguntinha. Falando sobre a volta de Jesus. Vamos ver aqui o que ele diz aqui. Diz assim, ó. É verdade que a volta de Jesus será rápida como um piscar de olhos? É verdade que será secreta? Ó, tá vendo? O que você acha? Qual é a sua opinião? Quanto tempo dura um piscar de olhos, né? Frações de segundos, não é isso? Será que Jesus vem assim, ó, tim, tim, vem, volta e ninguém vê, quando percebeu já desapareceu o povo? Será que é assim? O que a Bíblia revela sobre isso? Todo mundo vai ver, vai ouvir, ou realmente é secreto, ninguém vai ver nada, ninguém vai saber de nada, ninguém vai ouvir nada? O que é que a Bíblia revela, né? Essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas pessoas acreditam de formas diferentes sobre a volta de Jesus. Eu me lembro que eu estava trabalhando lá no Nordeste, eu trabalhava como vendedor de literatura de saúde. E aí, quando eu estava lá, no estado de Alagoas, conversando com o senhor, numa oficina mecânica, ele disse assim, realmente, né, Jesus vai voltar. Como será que ele vai voltar? Ele perguntou para mim. Será que ele vai voltar como mendigo? Será que ele vai voltar como animal, vegetal? Como será que ele vai voltar? Em que corpo ele virá? Como é que ele vai estar no nosso meio? Como é que vai ser isso daí? Então, ele tinha um pensamento que Jesus vai voltar, ele cria que Jesus vai voltar, mas que ele ia voltar num formato que muita gente não ia reconhecer. E poderia até ser, quem sabe, na forma de mendigo, disse ele. Ou quem sabe na forma de animal, ou na forma de vegetal. Interessante isso, né? Cada um tem uma imaginação, cada um tem uma maneira de entender aquilo que ele ouviu de alguém falando sobre a volta de Jesus, né? Eu me lembro também que nesse mesmo período aí, eu visitei um senhor e chegamos ao ponto de falar sobre a Bíblia. E também falamos sobre a volta de Jesus. E aí, quando eu mostrei o texto para ele, dizendo que Jesus vai voltar, depois de lermos o texto da Bíblia, ele disse assim, olha, Jesus realmente não vai voltar. Aí, olha, vou te contar, não é? Interessante isso, né? Eu estava lá, nós vimos na Bíblia, a Bíblia era dele, estava escrito que Jesus vai voltar e o que vai acontecer. E depois que terminamos o texto, ele disse, Jesus não vai voltar. Aqui está dizendo que ele vai voltar, mas na verdade ele não vai voltar. E começou a dar uma explicação dizendo que ele não ia voltar. Então, olha só, existem muitos pensamentos por aí, filosofias, tem a teologia popular. Você sabe, até a teologia popular, ela muda de acordo com a cultura local. Não é? No Nordeste pensa de uma coisa, no Sudeste pensa de outra, no Sul pensa de outra forma. Sobre o mesmo assunto, a cultura local influencia a maneira de entender o texto sagrado e de entender o ensinamento popular, né? Mas o que a gente quer aqui é ler na Bíblia. Então vamos lá, pega a sua Bíblia aí. Você já pegou a sua Bíblia? Está com a Bíblia na mão? Então vamos ver. O que é que a Bíblia revela sobre a volta de Jesus? Vai ser assim, tchan tchan, rapidinho, como um piscar de olhos? Ou talvez seja algum mal entendido? Então a gente tem que ver o que a Bíblia revela. Pegou a Bíblia? Então vamos para o Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 15,
versos 51 e 52. Então, eu também tenho aqui a minha Bíblia, eu vou dar uma olhadinha aqui, também está aqui no computador, e nós vamos confirmar isso daí, ok? A minha linguagem aqui é revista e atualizada. A sua talvez seja revista e corrigida, ou talvez a sua seja na linguagem de hoje, né? Ou a nova versão internacional. Bom, seja qual for, todas elas dizem a mesma coisa, mas com maneiras diferentes, palavras diferentes. Achou aí? Então, no capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 51, está falando aqui sobre o dia da volta de Jesus. E olha o que ele diz aqui. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Ele está falando da morte. Tá bom? Não é do dormir, do sono, não. Está falando da morte. O contexto diz isso. Então, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, ele está falando agora aqui da transformação. Nem todo mundo vai morrer, mas uma coisa é certa, todo mundo vai ser transformado. E olha o que diz aqui no verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, queridos, ele não está falando aqui sobre a volta de Jesus. E essa expressão de que Jesus vem rápido como abrir e fechar de olhos, as pessoas pegaram daqui. Ouviram alguém falando e entenderam que estava falando da volta de Jesus, mas aqui não fala da volta de Jesus diretamente, tá? O assunto é a volta de Jesus. Mas o que ele está falando? Que vai haver uma transformação e que o tempo dessa transformação é assim, ó, como um abrir e fechar de olhos. Então, nós vamos sair de uma carne pecaminosa para uma carne incontaminada, incorruptível, ou seja, sem pecado. A Bíblia fala para nós que quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Nós vamos ser transformados, está escrito lá em Filipenses 3, 20 e 21. Nós vamos ser transformados. E é essa transformação que ele está falando aqui. No abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, você e eu seremos transformados. Mas transformado no quê? Vamos virar bicho? Vamos virar vegetal? Não. A transformação vai sumir da nossa natureza pecaminosa a pecaminosidade. E nós passaremos a ser iguais a Jesus, como diz Filipenses 3, 20 e 21. Lá diz que quando Jesus voltar, nós vamos ser transformados e nós passaremos a ter um corpo igual. Ó, igual, não é semelhante não. É igual ao corpo de Jesus. Em que sentido? O contexto diz que Jesus é um corpo sem pecado. Nós vamos ter um corpo sem pecado. E aí vai ficar igual. Porque, olha, nós somos carne e osso. A Bíblia diz que Jesus também é carne e osso. Jesus ressuscitou. E só ressuscita quem é carne e osso. Espírito não ressuscita, ok? Não leva facada, não leva tiro, não morre, ok? Então Jesus morreu porque ele era carne e osso. Então ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, em carne e osso, assim ele ficou. E foi para o céu em carne e osso. Só que a natureza dele era sem pecado. Era pura. Não tinha pecaminosidade. Então, ele é carne e osso, eu também sou. Mas qual é a diferença? Eu sou pecador. Ele não é. Mas no dia da volta de Jesus, está aqui, ó. O verso 52 diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Ok? Nesse piscar, nós seremos transformados de natureza pecaminosa para natureza não pecaminosa. E aí ele continua. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E qual é a transformação? Não vamos virar outra coisa. Nós vamos simplesmente deixar de ser seres pecaminosos para seres não pecaminosos. A nossa natureza carnal vai ficar igual à de Jesus. A nossa natureza carnal, nós vamos ter a glória do corpo de Jesus, que é um corpo sem pecado. Tá bom? Aí você confere. Você está anotando aí? Filipenses 3, 20 e 21 é o que apoia esse pensamento aqui, tá bom? Muito bem. Então, olhando esse texto aqui,
esse texto fala sobre o piscar de olhos, mas não é a rapidez da volta de Jesus. É a rapidez da transformação do nosso corpo, ok? Ele está falando de pessoas aqui. Quem ressuscita, já ressuscita incorruptível. E nós, que já estamos vivos, nós vamos ser transformados para ser incorruptíveis também. E isso é no abrir e fechar de olhos, numa piscada, fração de segundos, tudo muda na nossa carne, no nosso corpo, ok? Então, note bem, esse texto aqui está falando de rapidez da transformação do nosso corpo. Não fala da rapidez da volta de Jesus. Não é esse o contexto, tudo bem? Embora esteja falando detalhes da volta de Jesus, mas detalhes que vão ocorrer com o nosso corpo. Tá bom? Ok. Muito bem. Vamos ver uma outra passagem? É em Mateus, capítulo 24, 30 e 31. Não, antes disso, nós vamos ver Mateus 24, 26 e 27. Então, você aí volta para trás um pouquinho, como diz o gaúcho, tchê, né? Volta para trás, ok? Voltou para trás, não tem como voltar para frente, né? Então, no capítulo 24 de Mateus, versos 26 e 27, diz assim: portanto, se vos disserem, é Jesus falando, hein? Eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ele no interior da casa, não acrediteis. Por quê que eu não devo acreditar? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Percebeu? O verbo aqui é se mostrar. Então, se mostra, ok? Mostrar-se. Não é rapidez. Aqui não diz, assim como o relâmpago é rápido, acende e apaga. Não, que não diz isso. Você está observando, né? O texto diz, assim como o relâmpago se mostra de ponta a ponta do céu, assim é a vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele vai se mostrar de ponta a ponta. Ele não vai aparecer aqui e só ver quem está ali. Não, não é assim não. Ah, ele aparece lá e só vê quem está lá. Também não é assim não. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele vai voltar e todo mundo vai ver de ponta a ponta, ok? Muito bem. Então, esse texto aí mostra que não é rapidez, mas ele vai ser visível a volta de Jesus. Não vai ser o caso de aparecer aqui e ali para alguns. Após o intervalo, nós vamos continuar vendo outros textos que mostram para nós essa questão de rapidez ou de ser secreto, tá bom? A gente vai ver mais alguns textos aí. Até daqui a pouquinho, então, e a gente vê outros textos que vão nos ajudar. Até já! No meu coração arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo.
descobri a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado, eu creio que só Deus merece ser glorificado, creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que eu sou justificado, eu creio que só Deus merece ser glorificado, creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Ok, já estamos de volta. Então vamos continuar. Nós estamos vendo aqui que Jesus virá, mas não é assim rápido em fração de segundos. Okay? Ele vai ser visível de ponta a ponta na terra, okay? De oriente a ocidente. Todo mundo vai ver, assim como um relâmpago ilumina tudo no dia de chuva. Ok? Outro verso é o capítulo 24, verso 30 e 31. Aí pertinho, diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Percebeu que todos vão ver? E são os que vão lamentar, se entristecer. Eles vão ver, e não é olho da fé não, tá? Não é olho da orelha, nem olho do nariz, não. É olho real mesmo dos olhos, entendeu? É olho dos olhos, não é olho de outra coisa, não. Então ele diz aqui que eles verão Jesus voltando, todos os povos da terra. Verão ele voltando sobre as nuvens do céu e com poder e muita glória. Vai ser uma coisa maravilhosa mesmo. Agora olha o 31. Diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. De novo aqui, algumas expressões se repetem. Você viu que lá em Coríntios também falou que ao toque da última trombeta, seremos transformados num piscar de olhos, e as pessoas salvas ressuscitarão incorruptíveis, ok? Então a transformação vai ser num piscar de olhos, ok? E vai haver, então, a ressurreição das pessoas salvas no toque da última trombeta. E aqui, de novo, ele fala de toque de trombeta. Percebeu? E aí, os anjos tocam a trombeta, e a gente já sabe que o toque da trombeta é para poder ressuscitar os mortos. Aí, os anjos vêm e recolhem todos os que estavam vivos, salvos, e os que ressuscitaram, salvos. Os anjos levam para o céu. Então, note que nessa sequência não vai ser numa fração de segundos, não.
vai ser uma sequência no tempo normal do ser humano, onde as pessoas vão ver Jesus descendo, ficando na nuvem, da nuvem para a terra, para o chão, descem os anjos, toca a trombeta, tudo isso numa sequência de tempo normal, sequência de tempo humano, que não tem nada dizendo que é fração de segundos, ok? E aí sim, as pessoas vendo tudo isso, os acontecimentos, os anjos levando os salvos, não é? Os perdidos ficando embaixo, não vão ser levados, infelizmente, ok? Então, é isso que a Bíblia revela sobre a volta de Jesus. É uma forma visível, Jesus não bota os pés aqui na terra, ele fica nas nuvens, ok? Aqui, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, o que é que diz aqui? Vamos lá para o final da Bíblia. Achou ali, depois de Hebreus? Não, antes de Hebreus, perdão. Ali você tem duas cartas, né? Duas epístolas. E Paulo escreve aos Tessalonicenses, e a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, de novo, vem sobre as nuvens. Ok, confirma que já foi lido. Segundo, a trombeta vai tocar. Ok, já é a terceira vez que fala que a trombeta vai tocar. E as pessoas vão ouvir tudo isso e vão ver tudo isso. E aí, quando toca a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitam. Depois que eles ressuscitarem, verso 17, diz assim: depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles que ressuscitaram entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós vamos subir para encontrar com Cristo nos ares. Ele não bota o pé nessa terra. Portanto, se você vir alguém brilhoso, lindo, maravilhoso, falando coisas lindíssimas, curando, fazendo milagres, mas andando nessa terra, pode saber que não é o Salvador. É o próprio Satanás disfarçado em Jesus Cristo. E como muita gente não lê a Bíblia, vai acabar acreditando. E como ele vai curar alguns parentes, eles vão acabar acreditando. Porque muita gente prefere acreditar no que vê e no que ouve, mas não acredita no que está revelado na palavra de Deus. Essas pessoas vão ter um sofrimento horrível, porque elas acabarão ficando contra Deus. Quem não conhece a palavra e não segue a palavra, sem ela saber, ela está sendo colocada como inimiga de Deus. Olha, nós já somos inimigos por natureza, porque temos a natureza pecaminosa. E aceitamos Jesus para mudar essa situação, para mudar o nosso destino. E aí nós fixamos a nossa fé em Jesus. Mas quem não tem fé na palavra, diz que tem fé em Jesus, mas não tem fé na palavra, vai ser enganado, fácil. Ainda mais quando Satanás vier aí, fazendo milagres, com uma imagem lindíssima, como se fosse o próprio Jesus. Então, aqui fala sobre isso. Fala então que no toque da trombeta, os mortos ressuscitarão, os vivos, salvos, transformados, subirão para encontrar com Cristo nos ares. Agora, veja lá no Salmo 50. Então, só aqui você já percebeu que não vai ser em silêncio. Não vai ser, porque a trombeta vai tocar. E o mundo inteiro vai ouvir, ok? Agora, dá uma olhadinha lá no Salmo 50, que é uma profecia da volta de Jesus. Vamos lá? No Salmo 50, no meio da Bíblia, verso 3. E o que é que diz lá no verso 3? Posso ler? Salmo 50, verso 3. Achou? Vamos lá então. Diz assim: vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Só aí já derrubou qualquer teoria que diz que ele vem secreto, em silêncio. A própria Bíblia, os textos que já lemos no Novo Testamento, agora estamos indo para o Velho Testamento, ele não guarda silêncio, ele não vem em silêncio. Ele não precisa vir secreto. Ele vem para todo mundo ver e ouvir, ok? Vamos crer na Bíblia, hein? É melhor crer na Bíblia, ok? Não acredite em mim, mas acredite na Bíblia, tá certo?
Continuando. E o que mais que diz o texto? Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Então ele vem se aproximando e vem uma glória diante dele como se fosse fogo devorador. E uma tormenta, terremoto de um lado, terremoto de outro, e raios e trovões, e olha, maremoto, a terra se abrindo, os vulcões explodindo. No dia da volta de Jesus vai ser terrível. E aí, o que mais? O verso 4 diz: intima os céus lá em cima e a terra, para julgar o seu povo. Ele vem cumprir uma fase do juízo, quando ele voltar. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Olha aqui, sacrifícios. O sacrifício de Cristo, quem não crê no sacrifício de Cristo, antes, no Velho Testamento, se matava animais, crendo que o Filho de Deus viria se sacrificar. Nós precisamos crer, ok? E o que mais? Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Amém? Viram? Então, o Antigo Testamento confirma, já avisava, ó, isso aqui foi escrito 1000 anos antes de Cristo, esse salmo aqui. Então, 1000 anos depois, confirma que não vai ser em silêncio, não vai ser secreto, ele vem em carne e osso, porque foi assim que ele ressuscitou, e é em carne e osso que ele volta, todo mundo vai ver, ok? Os anjos, a Bíblia diz que todos os anjos do céu vêm com ele. E adivinha quem mais vem com ele? O próprio Pai vem com ele. Lá em Apocalipse capítulo 6 você encontra: chegou o dia da ira deles, e quem poderá suster-se? Está escrito lá. Você dá uma olhadinha lá? Ok. Então, lá em Apocalipse 6:17 você vai encontrar isso daí. O dia da volta de Jesus vai ser um alvoroço tremendo. E as pessoas desesperadas vão gritar: chegou o dia da ira deles. É plural. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não tem raiva de nós, mas a santidade dele é que vai causar toda essa tormenta. Você está preparado para esse dia? Ou você quer se preparar só lá no futuro? Precisamos estar preparados hoje, porque se morrermos hoje, estamos selados. Então precisamos estar já prontos para o dia da nossa morte, que pode vir bem breve, antes da volta de Jesus. E nós precisamos crer no que está revelado para a gente poder, obviamente, estar bem preparados e não cairmos nas armadilhas do inimigo e nos transformar em inimigos potenciais de Deus e decididos mesmo, né? Porque vai chegar o dia que vai ficar bem claro quem é de Deus e quem não é de Deus. Vamos fazer uma oração? Vamos então fechar os nossos olhos e vamos pedir a Deus que nos ajude. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado porque Jesus vai voltar para buscar os escolhidos e nós queremos estar entre os escolhidos. Abençoa, Senhor, este amigo, esta amiga, que a cada segunda-feira separa tempo para ouvir a Tua palavra. Que eles possam crer que Jesus não virá secreto, não virá como um piscar de olhos, mas em carne e osso, com os anjos, tocando trombetas e com o Pai. Todos verão. Que nós possamos estar preparados. Pedimos tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família, e estamos à sua disposição. No dia que você quiser que a gente vá visitar a sua família, orar com você, ler a Bíblia, tirar algumas dúvidas, manda um zap, ok? Nós estaremos indo à sua casa. Que Deus abençoe. Até lá, até a próxima vez.